noite a todos. Que a paz do Divino Mestre Jesus possa nos envolver a todos, que nos sintamos desde já acolhidos, envolvidos pelo seu amor, para que saiamos daqui mais inspirados, mais fortalecidos para o testemunho que a vida lá fora espera de nós, renovando os ambientes do mundo, abrindo horizontes para as consciências que ainda caminham muitas vezes premidas pelas dúvidas, premidas pelas sombras, pelo desânimo, pelo pessimismo. Sobretudo nesse momento de transição, conta Jesus conosco para que sejamos, ainda que pequeninas candeias, luz nos passos daqueles que conosco caminham. É com esse intuito que aqui reunimos-nos, agradecendo desde já pela oportunidade, pelo convite de estar aqui com vocês, partilhando desses momentos, dessa fraternidade, nessa cidade que, pelo pouco que já pude conhecer, já me é tão cara ao coração. Cidade tão bela que nos fala um pouquinho mais das belezas da criação do nosso Pai. Então, que Ele nos inspire a todos e que possamos sair daqui renovados. A proposta do tema muito nos interessou, digamos assim, porque é justamente uma temática que temos refletido muito ultimamente. Como podemos melhor lidar com essa transitoriedade, com essa efemeridade ou com o passar do tempo, da experiência que vivemos aqui na matéria? Certamente, há alguns anos atrás, alguns decênios atrás, estávamos nós, do mundo espiritual, a planejar o nosso retorno para a experiência física. Sabíamos nós que o reino do Espírito é aquele que existe, preexiste, sobrevive a tudo, como nos ensina o Livro dos Espíritos na questão 85. E sabíamos que, ao planejar essa experiência, estávamos sujeitos a, envoltando para a matéria, deixávamos novamente envolver, iludir pela brevidade da experiência física, passando a nos apegarmos a tudo que aqui vivenciamos, experienciamos, a tudo que aqui recebemos, esquecendo-nos muitas vezes, com um grande custo para os nossos sentimentos, para a nossa vida, da realidade imortal do nosso ser. Esquecendo-nos de tudo que lá havíamos planejado e de como a vida se expande e se amplia em círculos mais abrangentes, mais grandiosos de expressão, de beleza, de grandiosidade. Estávamos lá a planejar essa experiência de retorno, buscando desenvolver em nós essa consciência de que seriam experiências transitórias, de que seriam recursos transitórios, com destino ou com objetivo maior de desenvolver em nós aquilo que fosse eterno. Mas sabíamos também dos riscos. E sabíamos, portanto, da necessidade de, em aqui aportando, buscarmos meios, ferramentas, de mantermos bem acesa em nós essa chama da imortalidade, embora momentaneamente abafada pelos limites da transitoriedade. Sabíamos e buscávamos encontrar, planejar meios de que, para que aqui chegando pudéssemos acender essa chama, conservá-la acesa ao longo de toda a encarnação, para que, passando por aqui, estivéssemos muito bem conscientes do que realmente viemos aqui fazer. Como pássaros em migração, apenas momentaneamente nessa condição, sem nunca se esquecerem do destino que nos chama, que nos espera. Era essa a nossa condição. Viemos, voltamos à matéria e aqui estamos. E vale a reflexão, que é a reflexão de uma temática como essa. Como está essa nossa memória desse planejamento? Como está essa nossa consciência acerca do que aqui realmente viemos fazer? Da nossa condição, pássaros em migração, em direção ao infinito, à eternidade que nos chama, que nos aguarda. O próprio Criador, na magnificência e perfeição de suas leis, deu-nos recursos, deu-nos elementos auxiliares para nos lembrar dessa efemeridade da experiência física. Bastaria uma meditação um pouco mais acurada em torno de tudo aquilo que nos cerca, para que pudéssemos perceber
quão frágil é toda a conquista aqui, todos os valores aqui cultivados, aqueles vinculados àquilo que está sob o domínio do tempo. Bastaria um olhar, por exemplo, para um rio, que nos fala desse processo incessante de transformação e renovação, que é a lei fundamental no reino das formas, no reino da transitoriedade. Bastaria olhar para a flor, em um momento tão bela, esplendorosa, mas logo ali adiante vem a fenecer. As estações que nos ensinam esse eterno reciclar, esse eterno transformar. O próprio céu, com as suas estrelas cadentes, que nos falam que até os grandes sóis, as estrelas, perecem, existem e passam. Todo o cenário que nos envolve está em constante mudança e renovação. Isso nada mais é do que já um recado de Deus para que espíritos imortais que aqui estamos não nos esquecêssemos da condição dessa experiência, uma condição de transitoriedade, uma condição de efemeridade, a fim de que estivéssemos atentos para não vincular ou não projetar todos os nossos ideais, anseios, valores e metas naquilo que um dia o tempo haverá de levar. É um recado do Criador para aqueles que sabem observar, porque a natureza nada mais é do que também o livro onde Deus esculpiu como em nossa consciência as suas leis. Estudá-la é também estudar as leis divinas, como aprendemos com os próprios Espíritos na questão 626 do Livro dos Espíritos. Mas a grande maioria das consciências ainda, ao voltar para cá, no abafamento que a matéria impõe, acaba por se esquecer de todos esses compromissos, acaba por se esquecer, ainda que transitoriamente, da sua realidade imortal, e acaba então por se aferrar com todas as forças da sua alma e sobretudo do seu coração ao reino das formas, ao império do tempo. E passa naturalmente a colher as consequências dolorosas, tristes, dessa escolha, de uma vida voltada apenas para os valores transitórios. Por isso dizia-nos Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando nos orientava desde já a cultivarmos, a mantermos sempre em mente essa importância de investirmos naqueles tesouros no céu, que não podem ser pelas traças consumidos, pela ferrugem levados, pelos ladrões roubados. Porque dizia ele que onde estão os nossos tesouros, ali estará também o nosso coração. Queria ele dizer com isso que a nossa vida é moldada em todas as suas dimensões por aquilo que elegemos como tesouros, como meta, como valores fundamentais. E naturalmente a alma que elege como meta e valores fundamentais aquilo que é transitório, o que ela pode colher senão a frustração, a desilusão, a decepção? Porque aferrou o seu coração aos tesouros que o tempo consome. Qual não é a quantidade ainda de consciências do mundo que vive nesse paradigma, que vive ainda distante daquela vida plena e abundante da qual Jesus nos falou, que vive ainda criando inúmeros, constantes tormentos voluntários, justamente pelo apego que vota o seu sentimento àquilo que o tempo consome. Apegamos-nos a objetos, a títulos, a cargos, ao corpo das pessoas, às pessoas mesmas, e acabamos por então sofrer como consequência dessa vinculação do sentimento. Mas a proposta para que aprendamos a viver na transitoriedade é justamente aprender também a desenvolver em nós a consciência de eternidade, a consciência da imortalidade, a renovar esses vínculos do coração, transportando-os agora a outra dimensão e percebendo que tudo o que aqui vemos é apenas vestimenta,
a casca do que realmente é essencial. Tudo que aqui tocamos, tudo que aqui percebemos pelas vias dos nossos sentidos, nada mais é do que a vestimenta momentânea daquilo que realmente é fundamental. E é isso a que Jesus nos convidava a fazer já desde há muito, desde há 2000 anos. Ensinando-nos a importância de vincular o nosso sentimento a metas e ideais superiores, produzindo ou criando assim uma estabilidade, um equilíbrio e uma paz que sejam mais duradouros, mais perenes, justamente como aquilo que tanto valorizam. Aqueles que aprendem a valorizar os valores do Espírito, as virtudes, o saber, o conhecimento, aquilo que diga respeito ao que em nós é essência, é eternidade. Esse é o grande convite a que todos precisamos cumprir e atender na seara do Espiritismo. Como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Hebreus, capítulo 13, no versículo 14, percebemos que a nossa cidade, a nossa cidadania não está aqui. Aguardamos e buscamos uma cidadania e uma cidade futura. Despertar da condição de apenas cidadãos do mundo para cidadãos do infinito universo, da infinita criação de Deus. Esse é o esforço maior de nós, espíritos em experiência na matéria, estarmos conscientes da nossa cidadania universal, da nossa imortalidade, que vence, que supera, que sobrevive, que preexiste a tudo que é ou diga respeito ao reino das formas. Então será esse o norte da nossa reflexão aqui nessa noite. Meditarmos um pouquinho mais no quanto esse modo, esse paradigma de vivência ainda vinculado apenas à transitoriedade, nos traz inúmeras aflições, para que enfim possamos perceber a necessidade de transcendermos isso, em busca do paradigma, enfim, da espiritualidade, da imortalidade. Porque tudo isso que vemos ao nosso redor, essa inconstância, essa impermanência, nada mais é também do que um convite da vida para que voltemos os nossos olhos àquilo que efetivamente possa ser permanente. Cansados, frustrados de muito sofrer por apegarmos àquilo que o tempo consome, mais cedo ou mais tarde despertamos para a necessidade de volvermos a nós mesmos. Porque qualquer um de nós que minimamente pare, pense, sinta, perceberá que há algo em nós que transcenda a transitoriedade. Há algo em nós que não está sob o domínio do tempo. É esse o grande convite que a impermanência quer nos fazer. Levarmos-nos agora sim, pelo mergulho interior, aprofundando a nossa comunhão com o Cristo, com Deus, construirmos em bases mais sólidas o nosso porvir. Edificarmos, como já nos dizia também o Cristo, ao final do seu Sermão do Monte, edificarmos não mais a nossa felicidade, a nossa paz, o nosso equilíbrio sobre a areia movediça do mundo, sujeita às tempestades da inconstância, da constante mudança que é a lei da vida na matéria. Edificarmos, sim, agora, a nossa construção espiritual sobre as rochas, ou sobre a rocha do Espírito, dos valores fundamentais do Espírito. Agora sim, tendo uma construção duradoura, perene, forte, resistente a tudo o que nos envolve. Esse é o convite que aqui se faz. Despertarmos para essa efemeridade e para as dores que ela nos causa, para enfim nos dispormos a buscar agora a eternidade. Deixarmos de nos alimentar apenas daquilo que seja transitório para atender ao convite de Jesus, buscar ou trabalhar não só pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Porque assim como nosso corpo precisa de algo que seja similar a ele para se manter, o transitório, o alimento transitório, o que é interno em nós precisa também alimentar-se de eternidade,
de imortalidade. E esse é o nosso esforço aqui. Esse é o nosso intuito na seara do Evangelho, sobretudo na seara espírita. Alimentarmos-nos de imortalidade, enriquecermos-nos de eternidade, preenchermos cada minuto do nosso dia com o máximo que nos seja possível de eternidade. Como dizia o nosso grande e querido Guimarães Rosa. Compreender que é chegado o momento fundamental em que o nosso maior dever será o de introduzir no tempo de cada dia o máximo de eternidade. Esse é o esforço que aqui fazemos. E por isso, gostaria de recorrer aqui, para abrirmos a linha de nossa reflexão, a um texto do nosso querido Emmanuel, que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 72, intitulado justamente Transitoriedade, em que ele vai comentar um versículo também do apóstolo Paulo, agora na sua carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11, quando ele recupera um versículo lá do Salmo 102, em que o salmista falava da eternidade e perenidade de Deus em oposição à transitoriedade da criação, que está nesse processo constante de renovação. E então ele traz esse texto que diz: eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles, como roupa, envelhecerão. Falava o salmista de tudo aquilo que nos circunda. As formas perecerão, civilizações passaram, as estações marcam o passar dos elementos da natureza, estrelas, planetas passam, tudo envelhece e perece como roupa, como uma vestimenta transitória, como um cenário momentâneo do grande jogo da evolução. Mas o que é divino, o que traz em si a essência do divino, isso permanece. Isso prossegue sempre o seu caminho na jornada ascensional em direção à eterna luz. Então, ao comentar isso, e ao comentar esse desatino nosso, ou essa invigilância nossa que nos leva a dar às formas mais valor do que deveríamos dar, Emmanuel diz: desde os primeiros tempos da família humana, existem criaturas confundidas nos falsos valores do mundo. Entretanto, bastaria meditar alguns minutos na transitoriedade de tudo que palpita no campo das formas para compreender-se a soberania do Espírito. Bastaria alguns instantes de meditação mais profunda, mais sincera, para que repensássemos por completo a nossa relação com tudo que temos ou com tudo que nos foi emprestado aqui no mundo. Bastaria uma meditação um pouquinho mais acurada, inspirados por Deus, pelos bons espíritos, para que renovássemos a nossa relação, por exemplo, com o nosso corpo, zelando por ele, cuidando melhor dele, essa máquina perfeita que nos foi momentaneamente emprestada para a jornada da evolução, mas sem dar a ele, digamos, os excessos dos prazeres, das ilusões, que muitas vezes o fazem perecer, como prejudicam a jornada que tínhamos por empreender. Bastaria uma meditação mais acurada para repensarmos todo esse apego que temos tido para com as nossas posses? Bastaria olhar, por exemplo, para a pompa e as glórias das civilizações antigas, que ostentavam a sua riqueza, que ostentavam a sua grandeza, julgando-se indestrutíveis. E hoje, o que são? Pó e cinza. Voltaram ao elemento primordial de onde nasceram. Os espíritos seguiram, mas tudo que era brilho e ornamento transitório pereceu. Então bastaria uma ligeira meditação para pensarmos melhor a nossa relação com aqueles que conosco aqui estão, entendendo melhor a afirmativa de Jesus, ou o convite do Mestre, quando nos diz: concilia-te depressa, enquanto estás a caminho com Ele.
porque pode ser que amanhã não estejamos mais, e a oportunidade, quando se repetirá, não sabemos nós, quiçá apenas daqui a alguns séculos. Bastaria meditarmos, portanto, nessa efemeridade, para passarmos a valorizar em muito as realidades do Espírito, as realidades da imortalidade. E Emmanuel segue dizendo: consultai a pompa dos museus e a ruína das civilizações mortas, com que fim se levantaram tantos monumentos e arcos de triunfo. Tudo funcionou como roupagem do pensamento. Veja, roupagem do pensamento. A ideia evoluiu, enriqueceu-se o espírito e os eventórios antigos permanecem à distância. As mãos calejadas na edificação das colunas brilhantes aprenderam com o trabalho os luminosos segredos da vida. Todavia, quantas amarguras experimentaram os loucos que disputaram até a morte para possuí-las? Quantas amarguras, dores, lágrimas semeadas nesses milênios de civilização pelo apego ao que era apenas vestimenta, pelo apego àquilo que era transitório. Então já vemos aqui que um dos objetivos da nossa reflexão, como também do nosso trabalho de espiritualização, é aprendermos a desapegar de experiências, objetos, coisas, a fim de que possamos sempre seguir a caminhar na direção que nos foi proposta. Percebendo que está no apego, na cristalização, no deixar de movimentar-se, quando na criação tudo é movimento, está aí a raiz fundamental de todas as dores e sofrimentos. Não por acaso é essa a segunda grande verdade da doutrina budista, nesse ponto muito similar à espiritista. A primeira, há o sofrimento; a segunda, decorre o sofrimento do apego à impermanência. Algo que o próprio apóstolo Paulo vem também frisar com o seu linguajar específico na sua carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 8, quando nos diz: aquele que semeia na carne, da carne colhe a corrupção. Porém, aquele que semeia no Espírito, do Espírito colhe a vida eterna. Traduzindo em palavras mais comuns para nós hoje, aquele que vive para a experiência transitória, porque carne, no linguajar e nas cartas do apóstolo Paulo, representa esta condição de vida ainda aferrada aos valores materiais, aquele que vive para isso, disso colhe corrupção. Poderíamos traduzir esse corrupção por desilusão, frustração, dores, lágrimas. Aquele, porém, que já semeia no Espírito, embora estando na carne, embora estando na matéria, dessa semeadura só poderá colher vida eterna, renovação. Daí a importância tão fundamental de entendermos como tem sido essa nossa relação com o que é transitório e em que solo realmente nós temos semeado, se apenas no da carne ou se já no solo do Espírito. É isso que Emmanuel diz e por isso conclui: valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Então o exercício é aprendermos a vivenciar cada experiência, a aproveitar cada recurso que nos chega, a família, o corpo, as posses, os recursos financeiros, seja o que for, para aplicar isso na jornada em direção a Deus, sem nos prendermos a isso, o que seria, na verdade, impedir a ascensão. Valei-vos de tudo isso, tendo em meta, tendo como horizonte o objetivo a ser alcançado. Essa é a proposta que Emmanuel está falando. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Valorizar escassez e abundância, sem nos prendermos àquilo, sem nos prendermos à escassez, que muitas vezes nos leva à rebeldia, à revolta,
E quando ele diz escassez, não fala só de escassez material. Momentos de escassez de afeto, momentos de escassez de saúde, momentos de escassez de recursos materiais. Se os soubermos aproveitar, passaremos por eles, crescendo com eles, sem nos prendermos a eles. Passaremos pela dificuldade financeira como uma oportunidade para valorizar mais o que eu tenho, ou para valorizar mais aquilo que eu não posso tocar. Passarei pelos momentos de escassez de afeto para desenvolver mais o alto amor, para desenvolver mais um amor que se alimenta de si mesmo, que aprende a se alimentar do amor que se dá e não do que se recebe. Valorizarei os momentos de escassez de saúde para desenvolver a paciência, a humildade. Estarei, portanto, passando por eles sem me prender ao que é transitório, porque escassez e abundância se conjugam na vida, cada um nessa condição de transitoriedade, imprimindo ou trazendo para nós algo novo para a nossa imortalidade. Aproveitarei os momentos também de abundância de recursos materiais como oportunidades maiores de servir a minha família, a sociedade. Os momentos de abundância de afeto para me colocar ainda mais na condição de serviço, de doação de mim mesmo, quando tenho esse suporte daqueles que comigo estão. Aproveitarei o momento de abundância de saúde do corpo para aplicar-me ainda mais no trabalho a ser feito. Veja, as circunstâncias mudam, o cenário se altera, mas aquele que aprendeu a lidar com a transitoriedade não se fixa no cenário, colhe dele o fruto que traz de experiência e segue adiante, certo de que logo ali adiante será outro cenário, será outro convite, será outra lição. E ele segue: uma e outra escassez e abundância perecerão um dia. Na esfera carnal, a glória e a miséria constituem molduras de temporária apresentação. Ambas passam. Somente Jesus e a lei divina perseveram para nós outros como portas de vida e redenção. Tudo o que nos circunda passa. Permanece aquilo que retiramos da experiência e agregamos ao nosso coração. Agregamos à nossa mente, ao nosso espírito. Essa é a transitoriedade que aqui nos foi posta, ou que aqui estamos submetidos na vida material, como convite do Criador e da própria vida ao investimento na imortalidade. Essa é a lição que todos nós buscamos com o Espiritismo e com o Evangelho. Mas fica a questão: como fazer essa transição? Como de fato adquirir a consciência da transitoriedade, que já aprendemos, nada mais é que a consciência da nossa imortalidade. Quais são os recursos fundamentais nos quais precisaremos investir para que façamos essa transição do transitório para o eterno? Caminhando, embora cercados de mudança e renovação, caminhando com a perenidade da paz de espírito e da serenidade no coração. E o primeiro recurso não poderia ser diferente, é ampliar os horizontes da nossa mente. Porque é quase que um movimento natural da criatura humana, quando não divisa horizontes mais largos, mais vastos, que se devote com todo o seu coração àquilo que vê e pode tocar. Quando não enxerga horizontes mais elevados, vincula o seu coração àquilo que está mais próximo. E por isso, muitas vezes, devota-se de todo o coração, com todo o seu sentimento, àquilo que é transitório. Como diz Allan Kardec, no livro A Gênese, no capítulo 4, quando não vê a vida futura, não a compreende, as criaturas como que se voltam numa espécie de frenesi à vida presente. Dão tudo ao que aqui podem tocar, palpar, experienciar. Por quê? Lhes falta um horizonte mais vasto que lhes permita redimensionar o que aqui tem e o que as aguarda.
que lhes permita redimensionar ou analisar de maneira mais adequada o valor do que aqui recebemos e do que efetivamente buscamos, do que efetivamente é o nosso destino. Por isso, o conhecimento da vida futura, transpondo aí os umbrais, os portais da morte, é exatamente esse primeiro recurso para que possamos fazer essa transição e adquirir a consciência da imortalidade, aprendendo a lidar com a transitoriedade, perceber que a vida transcende, que a vida segue mais além, que a vida supera a morte e que a morte nada mais é do que uma força a serviço da própria vida. É preciso primeiro, para adquirir a consciência da transitoriedade, a ciência da vida futura, que ela passe a fazer parte dos nossos conhecimentos, alargando, portanto, horizontes e estimulando-nos a redimensionar valores e metas. E é justamente isso o que o Cristo veio nos fazer com o seu Evangelho, em abrindo os horizontes da vida eterna, de uma vez por todas à humanidade, como a nos dizer: a vida prossegue. Como diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, no capítulo 22, qual dos filósofos, qual dos sábios ou dos grandes pensadores já deu à humanidade uma notícia tão feliz quanto Madalena, quando voltando daquele jardim disse: ele está vivo, a vida prossegue. Então esse é o primeiro recurso para renovarmos essa nossa relação com o passar do tempo, com a experiência material, abrir os nossos horizontes, alargar a nossa mente e enxergar a vida de um prisma superior. Porque isso necessariamente nos levará a ou pelo menos deveria nos levar a uma mudança, a uma renovação dos nossos ideais, dos nossos valores fundamentais. Por isso, gostei do título, a palavra consciência, porque na sua própria etimologia já temos muito a refletir. Consciência vem do latim, formada pela junção de duas palavras, conscius, consciens. E sciens é conhecimento. O conhecimento adquirido pelo estudo, pelos livros. E conscius, eis aí uma parte importante. Conscius, em latim, é aquele que sabe bem o que fazer. Então não basta nos prendermos apenas ao conhecimento dessa vida futura. É preciso que ela nos leve a um melhor agir aqui no mundo, a sabermos melhor o que fazer, a sermos cônscios, efetivamente conscientes do que todo esse conhecimento representará para nós. Não estarmos mais apenas informados acerca da vida futura, mas estarmos agora conscientes, conduzindo a nossa vida presente, tendo como vista ou como pano de fundo a vida futura. É passarmos a dar agora o presente o seu devido valor, como aquele que prepara o futuro, sem a ele nos apegarmos. É isso que a consciência da vida futura, da imortalidade, vai imprimindo em nosso ser. Um novo modo de nos conduzir no presente. Como diz Kardec no livro Céu e Inferno, lá no item 2, no capítulo 2, no item 3, antes desse conhecimento, que mais do que o conhecimento se torna uma certeza fundamentada em nossa alma, dava o ser humano tudo ao presente, ao aqui e ao agora, ao gozo, aos prazeres do mundo. Depois dessa consciência, tudo ao futuro, sem menosprezo ao presente. Veja só, tudo ao futuro, sem menosprezo ao presente, porque se entende também que é pelo presente que se prepara o futuro, que é pela transitoriedade, ou semeando na transitoriedade, que haveremos de colher na eternidade. Então esse é o primeiro recurso para adquirirmos essa consciência. A compreensão que o Evangelho nos traz, sobretudo explicado pelo Espiritismo, dessa vida que nos aguarda, com valores, belezas, alegrias outras que superam em muito
as que aqui experimentamos, que passam a ser agora pequeninas sombras ante a grandiosidade do que nos espera no mundo espiritual. Essa consciência que repercute, portanto, em uma nova maneira de nos conduzir, cônscios agora da vida futura. Por isso dirá Leon Denis, implicitamente no seu livro Depois da Morte, que é dividido em 5 partes, as 4 primeiras delas mais dedicadas ao entendimento do aspecto científico, filosófico do Espiritismo, e a última delas, para mim a mais bonita, o caminho reto. O que ele queria nos dizer com isso implicitamente, senão que de nada adianta-nos todo o conhecimento científico e filosófico acerca dessa vida que nos aguarda, desse mundo espiritual que prossegue para além dos limites da matéria, se isso não nos levar ou não desaguar num caminho mais reto. E por caminho reto, entenda-se uma vida mais harmonizada com as leis divinas. Uma vida mais pautada pelo bem, pelo amor, pelo perdão, humildade, o verdadeiro valor que o Espírito possa ter. Então essa é a consciência da imortalidade. Não apenas ciência, mas consciência transformadora da vida, que agora é pautada nesse bem conduzir. Esse é o primeiro recurso fundamental para a gente alargar os nossos horizontes. Passando aí a pautar a nossa vida por esses horizontes que nos aguardam. Mas existe um outro recurso, tão ou mais fundamental quanto, para efetivamente adquirirmos a consciência da nossa imortalidade. Que é aquele portal que nos permite fazer essa passagem, saindo do domínio do tempo e adentrando, enfim, embora muitas vezes apenas momentaneamente, no domínio da eternidade. É o amor. Porque é o amor que nos permite colher de cada experiência, como de cada relação, o que nela é eterno. O amor nos permite sair do tempo, do domínio do tempo, e adentrar o domínio da eternidade. Tanto assim é que quando estamos com alguém que amamos, nem sentimos o tempo passar. Quando fazemos algo que amamos, com amor e por amor, nem sentimos o tempo passar. Porque o amor tem esse poder transcendente. É ele o selo que confere a cada ato, a cada gesto, a cada investimento, o caráter de eternidade. Como nos diz Emmanuel no livro Amanhece, capítulo 11, o tempo altera todas as feições exteriores da vida. Todas as construções exteriores da vida são por ele alteradas, mas ele conserva intocável, com dividendos crescentes e incessantes, todo e qualquer investimento de amor. Porque o tempo só respeita aquilo que justamente ele ajudou a construir com o auxílio do amor. Então o amor é por excelência a experiência da transcendência, e por isso focou-se tanto Jesus no amor, porque ele sabia que vivenciando o amor, não qualquer amor, não o amor apegado, o amor como ele nos ensinou, estaremos desde já transcendendo, estaremos no caminho para viver realmente a imortalidade. O amor é esse portal divino que nos leva, nos projeta, nos faz enxergar em termos de eternidade. Então essa é a segunda experiência fundamental a que todos somos convidados, se quisermos realmente aprender a conviver com a transitoriedade. Investir em amor, em amar. Porque quando se ama, nas nossas relações, colhemos aquilo que é eterno da relação. Não nos apegamos àquele ser, nem temos para com ele o sentido de posse, porque sabemos que a nossa condição aqui na terra é transitória. Desenvolvemos aquele amor alma a alma, e esse sim sabemos, e mais do que isso sentimos, nunca fenece, para sempre permanece. Destinados que estamos todos a partilhar a eternidade. Quem ama em espírito, quem ama como Cristo amou, aprende a colher nas relações uma alegria que nunca fenece, ainda que o corpo pereça, tem-se a certeza na alma, no coração, seguimos juntos.
porque se ama. Quem ama não vive mais limitado ao domínio do sensório, embora não o veja, o sinto. Embora não converse prontamente contigo, converse contigo mentalmente, mais do que isso. Onde quer que esteja, sinto-te, amo-te, estamos juntos. Quem ama o que faz sem apego, porque o amor com apego é uma contradição em si mesmo, é o amor esse elemento de libertação, de transcendência. O amor com apego nos limita novamente à transitoriedade. O amor sem apego, quando aplicado naquilo que realizamos, nos nossos trabalhos, por exemplo, profissionais, nos fazem enxergar a profissão que nos foi dada aqui no mundo por Deus como uma oportunidade de servir à comunidade, de aperfeiçoar, de colaborar no progresso da humanidade, sem nos prendermos ao cargo, ao título que momentaneamente ostentamos, sem nos prendermos apenas à retribuição material. Mais do que isso, nos prendemos, esse sim, um apego válido, aos tesouros de alegria, de progresso que possamos produzir para nós e para o mundo. Quem faz o que faz com amor se aperfeiçoa, entende a importância de estar em constante mudança e renovação para melhor servir, para mais e mais poder ajudar, colaborar, trabalhar, enfim, se elevar. O amor vai conferindo, portanto, essa liberdade, essa capacidade de passarmos pelos diversos cenários, sem a eles nos prendermos, colhendo deles o que de eterno ali existia e seguindo adiante na jornada que nos está proposta, sem nos cristalizarmos. Porque às vezes até no trabalho e no bem, quando não estamos dispostos a acrisolar e aperfeiçoar esse sentimento do amor com todos os seus filhos, perdão, humildade, compreensão, podemos nos cristalizar, podemos nos prender, embora fazendo muita coisa, deixamos de progredir, porque agimos só no campo das formas, sem trabalhar o campo das essências. Exemplos não nos faltam, sobretudo a nós espíritas, para que não nos percamos nesse trabalho-ação, que não se converta em trabalho-serviço, como diz Emmanuel. No livro Pensamento e Vida, capítulo 7, trabalho-ação é aquele que transforma o meio, as formas. Trabalho-serviço é aquele que transforma os indivíduos. Só é trabalho-serviço quando o amor ali está sendo acrisolado. Me recordo, por exemplo, do exemplo de Pedro Neves, no livro Sexo e Destino. Há 40 anos, trabalhador, coordenador de atividades em nosso lar, porém cristalizado. Por quê? Não estava disposto a perdoar, a trabalhar, a acrisolar este que é o elemento conferidor de eternidade às nossas ações. Me recordo também do caso de Gotuso, narrado em Obreiros da Vida Eterna, capítulo 9. Ele que era um trabalhador muito ativo, comprometido da casa transitória, sugestivo ou não, mas estava ali já há muito tempo, trabalhando naquele ambiente mais próximo à terra, mais próximo à crosta, quando recebe nesse capítulo 9 um puxão de orelha daquela que havia sido a sua mãe, que vem lhe dizer: meu filho, estará você feliz estando preso ao cárcere do estacionamento, embora ou malgrado o trabalho exterior? Em outras palavras, meu filho, você está trabalhando exteriormente, mas internamente está estacionado. Está feliz nessa condição? Não deseja efetivamente libertar-se para poder libertar? Não deseja efetivamente crescer, subir, para melhor compreender e, portanto, melhor servir àqueles que estão no esforço ascensional? Então era ele um grande trabalhador, porém apegado ao transitório, à casa transitória, sem perceber a importância de crescer em espírito, em virtude, em saber, para poder melhor servir. Faltava-lhe o quê? Acrisolar o amor. Não havia ainda perdoado aqueles que haviam ficado na experiência da carne. Então é o amor, essa experiência que expande a nossa alma, que nos alarga e nos faz viver, embora aqui ainda caminhando
no domínio da transitoriedade, já sentindo, vivendo o domínio da eternidade. E por isso o cerne do Evangelho, aí está, aprendamos a amar como Cristo amou, e estaremos desde já aprendendo a superar todas as experiências aqui, saindo delas agradecidos, saindo delas renovados, transformados, tendo sempre em vista o porvir. Essa é a consciência que nós precisamos desenvolver. Caso contrário, estaremos ainda na repetição, embora voltando indefinidamente à matéria, estaremos ainda vivendo no constante ciclo da semeadura na carne para a colheita da corrupção. Quando, enfim, despertaremos para a semeadura no Espírito, como nos diz o apóstolo Paulo? Quando, enfim, despertaremos para a nossa cidadania universal? Eis que o Espiritismo já se faz bênção em nossa vida, alargando em muito esses horizontes, e aí está um dos seus maiores contributos ao progresso da humanidade, de cada um de nós. Como dizem os Espíritos na questão 799, de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E os Espíritos dão-nos 3 causas, das quais as 2 primeiras nos interessam mais prontamente aqui. Destruindo o materialismo, fazer com que o homem perceba onde estão seus verdadeiros interesses. E mais do que isso, deixando a vida futura agora de estar velada pela dúvida, sabe ele que pelo seu presente lhe é dado preparar o seu futuro. Então, ao alargar esses horizontes, o Espiritismo nos estimula, nos impele, nos aproxima ou vincula a esses outros tesouros dos quais Jesus nos falava. Precisamos aprender a cultivar. O tesouro da alegria da comunhão, o tesouro da alegria do conhecimento, o tesouro do bem que façamos, o tesouro do amor que possamos sentir. Quando se pergunta também em o Livro dos Espíritos qual a felicidade dos bons espíritos, na questão 967, a definição é das mais interessantes. O bem que fazem, o amor que sentem, o conhecimento que têm. Mais ou menos isso. Ou seja, é aqueles que já agora sim vincularam seu coração àqueles tesouros superiores, os tesouros do céu, e por isso transformaram toda a sua vida. Porque, como falávamos no início, nosso coração e, portanto, a nossa vida estará sempre onde estiver o nosso tesouro. Se aferrarmos com grades, com algemas férreas, o nosso sentimento, o nosso coração aos tesouros do mundo, aqui estaremos presos, incapazes de alçar voos mais altos no sentido da nossa libertação. Se, no entanto, projetarmos o nosso coração lá, nesses tesouros do futuro, Ele mesmo haverá de nos conduzir até lá, porque é o coração a bússola que nos leva ao norte por nós elegido. Qual é Ele? Isso é adquirir a consciência da transitoriedade. Pelas vias do estudo, do entendimento, da ampliação da nossa mente, mas, sobretudo, pelo portal divino da transcendência do amor. Assim estaremos caminhando seguros em direção a essa eternidade, mais dispostos a superar a transitoriedade. E por isso trago aqui agora um outro trechinho de Leon Denis, justamente no seu livro Depois da Morte, em que ele diz, já na conclusão do livro, como um conselho de alguém que caminhou um pouquinho mais nessa senda do que nós. Ele vem a nos dizer: lembra-te de que a vida é curta. Enquanto ela durar, esforça-te por adquirir o que vieste procurar neste mundo, o verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu ser espiritual sair daqui melhor e mais puro do que quando entrou. Acautela-te das armadilhas da carne. Reflete que a terra é um campo de batalha onde a alma é todo momento assaltada pela matéria e pelos sentidos. Luta corajosamente contra as paixões. Luta pelo espírito e pelo coração. Corrige os teus defeitos.
adoça o teu caráter, fortifica a tua vontade, eleva-te pelo pensamento, acima das vulgaridades terrestres, dilata as tuas aspirações sobre o céu luminoso. Não por acaso era o lema de Denis, Semper Ascendens. Vá mais adiante, dilate o teu espírito, amplie os seus ideais, renove os seus horizontes, viva desde já em espírito. Viva segundo os horizontes que o Cristo nos abriu. Recordando-me aqui de uma passagem muito bonita que está no recente filme lançado do apóstolo Paulo. Fica aqui a sugestão para que possam vê-lo, ficou muito bom. Mas em determinado momento diz ele ao romano, que era aquele que o havia prendido, o prefeito da prisão onde ele estava preso: você já navegou alguma vez? E o romano diz: sim, certamente. Você já pegou a água em sua mão e percebeu como ela escoa rapidamente? Sim, certamente. Pois bem, essa água, esse pontinho, esse copo de água que temos em mãos é a nossa vida aqui na matéria. Mal a gente a pega, já está a escoar pelas nossas mãos. Tudo que aqui conquistamos, tudo aqui que buscamos, que diga respeito aos elementos materiais, está a escoar pelas nossas mãos. A grande maioria das consciências, diz ele, vive para esse punhadinho de água que está em suas mãos, sempre a escoar, sempre a fugir. Mas nós, os cristãos, vivemos para o infinito oceano que está adiante. Nós não vivemos para o punhado de água em nossas mãos, para a vida que está a escoar. Nós vivemos para o oceano onde tudo irá desaguar. Essa é a vida com o Cristo, e é por isso que aqueles primeiros cristãos, os mártires, entendendo a dimensão desse oceano de amor, de eternidade, que os chamava, chegavam perante César e diziam, ao contrário do que antes se dizia, Ave César, os que hoje vão morrer te saúdam e glorificam. Vinham eles a dizer, com toda a força, a alegria e a confiança de suas almas, Ave Cristo, os que viverão para sempre, te glorificam e te saúdam. Porque já não viviam eles para o bocadinho de água na mão, viviam eles para o oceano infinito da criação. Denis segue, portanto, dizendo, lembra-te de que tudo que for material é efêmero. As gerações passam como vagas do mar. Os impérios esboroam-se. Os próprios mundos perecem. Os sóis extinguem-se. Tudo foge, tudo se dissipa. Mas há duas coisas que vêm de Deus e que são imutáveis como Ele. Duas coisas que resplandecem acima das miragens, das glórias mundanas, são a sabedoria e a virtude. Conquista-as por teus esforços e, alcançando-as, elevar-te-ás acima do que é passageiro e transitório, para só gozares o que é eterno. Eis a nossa meta. E não precisamos esperar chegar do lado de lá para começar. É possível, diria mais, é necessário que desde já aprendamos a viver em clima de eternidade, semeando no tempo com o auxílio do amor para colher em termos de eternidade. Por isso, amigos, aproveitemos a bênção que se nos faz em nosso caminho. Percebamos o recado, o investimento divino em nossas vidas e passemos a desvincular o nosso coração desses tormentos voluntários que acabamos por criar, no apego à transitoriedade. Investamos no conhecimento, investamos na abertura da nossa mente, investamos no amor e aprendamos a propriedade dessas palavras de André Luiz, no prefácio de Nosso Lar. Uma existência, um ato, um corpo, uma veste, um século, um dia,
um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição, uma morte, um sopro renovador. Quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos, quantas mortes precisaremos ainda para que entendamos que somos espíritos imortais, sobreviventes, pré-existentes, que seguiremos sempre em direção ao destino que nos foi traçado e que todos haveremos de alcançar, sem exceção. Se o que aqui nos envolve, embora sendo transitório, já é assim tão belo, já é assim tão grandioso, como esse monte que aqui está e esse rio a nos encantar, imagina o que não está a nos esperar. Imagina o que não espera o nosso esforço e o nosso investimento em termos de eternidade para nos encantar. Como diz o apóstolo Paulo em uma de suas cartas, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu e mente nenhuma imaginou o que Deus tem reservado àqueles que o amam, àqueles que amam. Amemos, portanto, e vivamos desde já como espíritos imortais, eternos, para sempre, em busca do nosso Criador. Muita paz e muita luz a todos. Muito obrigado.